Voz de Brasília, completando 30 anos de existência nesse mercado aqui de Brasília, falando de Brasília e do mundo. E para falar do mundo hoje, nós vamos entrevistar o embaixador Pedro Luiz Rodrigues. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Prazer em revê-lo depois de tanto tempo. Muito bem. E para começar essa entrevista, eu quero que o senhor fale um pouquinho. Quem é o embaixador Pedro Luiz Rodrigues? Quem é o embaixador Pedrinho, que ninguém me conhece por Pedro? Na verdade, esse apelido Pedrinho veio antes de eu entrar para a carreira diplomática, no meu tempo de jornalista. Né? Antes da diplomacia, onde eu cheguei até o final, cheguei até o posto de embaixador, ministro primeiro. Eu era repórter da área econômica, jornalista especial do Jornal do Brasil, dos velhos bons tempos, do Estadão, fui editor do Jornal de Brasília, então eu carrego esse duplo chapéu, que é jornalista e diplomata, que é interessante, os dois têm têm alguns traços em comum, como, por exemplo, ambos são especialistas em generalidades, não é? Ambas as profissões exigem profissionais que prestem atenção no que está acontecendo, e nos dois casos você tem que ter a habilidade de transmitir isso, narrar. O jornalista em forma de matérias e o diplomata em forma de informação à chancelaria. Obviamente que os diplomatas têm outra função, que é de representar o país e de negociar, coisa que o jornalista não faz. Mas então... Embaixador, tá aí, você que tinha curiosidade como eu de saber de onde veio o Pedrinho, tá aí. Tá aí. Então, das jornalística só não perde para ninguém, né? Porque pelos caminhos que você percorreu aqui, você é hors concurso. Não, cada um tem a sua trilha, cada trilha é hors concurso também. Então, estou entrevistando o segundo maior jornalista, entrevistei Alexandre Garcia já, nosso amigo, um abraço, Alexandre Garcia. Embaixador, vamos falar então sobre mundo. Eu estou vendo aqui atrás de nós estamos vendo aqui soja, um silo aqui de soja, algumas coisas, mas vamos falar isso daqui a pouco. Eu quero falar sobre mundo primeiro. Nós estamos vivendo uma guerra insana no mundo árabe, entre Israel e a Palestina, o Hamas, Hezbollah. Bom, o senhor já serviu lá em Israel? Servi, fui encarregado de negócio no ano de 95 e tenho uma experiência interessante, porque naquele tempo o primeiro-ministro de Israel era Yitzhak Rabin, e se avançava bastante bem, vamos chamar assim, dentro do possível, para um processo negociador. O Rabin, como quiser se chamar, ele foi assassinado por um extremista judeu, não é? Judeu? Foi judeu, não foi palestino, foi um judeu. E aí a minha reflexão sobre o assunto, porque entender essa questão aí você precisa se debruçar muito profundamente. Eu fiquei lá em Israel 4 meses e, em essência, em resumo, o que eu vejo é o seguinte: os dois lados tendem a ter lideranças muito extremistas, e essas posições são posições anti-diálogo. Você tem uma parte da história, né, porque os palestinos se sentem lesados em termos territoriais, né, perderam terras que eram deles, mas, quer dizer, o entendimento seria possível se você não tivesse, de um lado e de outro, lideranças extremistas. Enquanto você tem, embora democrático, o Estado de Israel, você tem uma direita forte, que é agressiva, você tem do lado palestino também os movimentos, né? Você tem o Hamas, você tem no livro o Hezbollah, isso só para dar um resumo, para não falar de Estado Islâmico né, que são tensões que vêm de séculos A culpa é de quem? A culpa é de Sara? Não tem culpa, não, nesse negócio. O mundo, quando você olha com um olhar de historiador, você vê que o mundo tem os fracos, os fortes, os ousados, os que pouco se interessam pela paz, né? Outro dia eu estava conversando com minha mulher sobre Napoleão, né? Hoje todo mundo, Napoleão invadiu a Europa toda, ocupou a Espanha, Portugal, atacou a Rússia. Mas hoje ninguém fala de Napoleão do lado bélico francês, que mudou também. Depois você tem a Alemanha, país civilizadíssimo, né? País de filósofos que, de repente,
sai num caminho insano do nazismo e é seguido. A população segue aquela orientação. O mesmo vale para a Itália, terra de ilustração, de renascimento. E você tem momentos, para não falar da Rússia também, que era a antiga União Soviética, a Rússia agora que, né, tem... Você olhando pelo lado histórico, tem dois movimentos. Um é o progresso da humanidade, que avança com novas demandas de democracia, de igualdade, direitos humanos, enquanto a população, que no começo do século era 1 bilhão, a população mundial, hoje estamos chegando daqui a pouco a 10 bilhões. Puxa vida. Então, se você já tinha tensões com 1 bilhão de pessoas no mundo, com 10 bilhões, aí entra esse quadro que nós temos atrás. Peraí, você queria o quê? Que eu entrevistasse o embaixador e ele não falasse do mundo inteiro? Então, pronto, está falando do mundo inteiro e já vai entrar aqui na sua. Mas vamos voltar um pouquinho lá em Israel. Os Estados Unidos mandaram os portas-aviões para lá, a Inglaterra está mandando, e o Putin está monitorando isso. Estava lendo hoje no Estadão lá, e está mostrando lá que os portas-aviões, que os aviões dele já estão monitorando lá essa região. O senhor leu alguma coisa a respeito? Não li nada, não tem, nessa hoje na minha área só de interesse mesmo, casual, né? Quer dizer, porque é um assunto importante, mas eu não estou acompanhando profissionalmente. Não é? Mas eu ia mencionar exatamente a guerra da Rússia contra um país irmão, que é a Ucrânia. Na verdade, a civilização russa começou na Ucrânia. Então é só para dizer o seguinte, é que a guerra ela tem um lado insano, mas tem outro lado que é histórico. Se você olhar a história da humanidade, sempre foi história de guerra, geralmente contada depois pelos vencedores, né? Alexandre Magno, depois de uma surra que os gregos tomaram dos persas, Alexandre Magno meio que busca se vingar, entre aspas, e aí sai ocupando tudo. É um negócio que as pessoas às vezes não sabem. Alexandre Magno foi invadindo até a Índia, né? Depois voltou, ocupou o Egito. Então é só para lembrar que guerras sempre existiram, e por mais que você tenha os movimentos pacifistas, os exemplos desses últimos anos mostram que elas continuam a existir, as tensões bélicas continuam a existir, e vão existir enquanto o mundo for feito de estados, nações. Por quê? Porque o mundo dos países, ao contrário, dentro de uma sociedade, você tem uma sociedade, elas são organizadas, e você tem um poder que tem o direito a exercer a violência. Que é a violência, o direito é a violência policial. Diante de uma conturbação do crime, você tem uma polícia que vai lá e dentro da lei, mas ele tem o direito de ser violento. Netanyahu disse isso, nós temos que assassinar os assassinos. Isso eu estou falando dentro de cada estado, tá? E não estou falando da relação do país com o outro. Eu estou dizendo por que tem as guerras. Tem a guerra porque você tem, dentro de cada país, de cada estado, você tem uma estrutura de poder, onde você tem o Estado exerce o monopólio do direito à violência, ou da coerção, vamos chamar assim. No mundo, não tem. Você quer, de repente, você tem um país pequeno que manda uma banana para o outro, e é isso mesmo, ficou isso. E você vê a Rússia ataca a Ucrânia, muita gente protesta, e aí você tem o Japão, a China e os Estados Unidos que têm tensões, mas você não tem uma autoridade superior que tem um poder definitivo para resolver. Aí você vai dizer, não, mas tem a ONU. A ONU, como a gente teve no passado a Liga das Nações, ela depende da vontade das pessoas. Você tem o Conselho de Segurança, que tem votos com poder de veto. Então, você me ataca, mas eu não posso nem te criticar, porque a ONU não pode, porque ela precisaria da unanimidade. E Conselho de Segurança, lembremos, é Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Quer dizer, a presença da Inglaterra e França também foram vencedores da Segunda Guerra, hoje são meio arcaicos, porque, na verdade, a meu ver, não são mais... Mas tem poder de veto, não, né? Tem poder de veto, mas não são mais potências, assim, de primeira grandeza, não é? Embaixador, nós estamos aqui jogando muita informação ali, os nossos telespectadores
vão ficar um pouco confusos. Isso, é assim mesmo. Com essa história, mas entrevistar um homem do mundo tem que trazer a informação do mundo. Né? Não há simplificação. Simplificação só existe na mídia eletrônica, onde todo mundo se acha especialista, pode falar o que quiser. Então, de vez em quando, eu vejo de um lado e de outro, assim, coisas muito exaltadas, que demonstram, a meu ver, falta de leitura, falta de entendimento externo, e quanto mais você for azedar o quadro, mais difícil fica uma solução. É verdade. Eu acho assim, só para fechar esse ciclo aqui, eu acho que o mundo precisa entender que não há uma guerra contra um grupo, né? Porque o Islã, ele está no mundo inteiro, o povo árabe está no mundo inteiro, no Brasil e em todos os países do mundo, em alguns em maior contingente, em outros em menores. Eu acho que o mundo precisa entender que não há uma guerra contra o mundo árabe, e essa guerra ela pode ter um fim, quando houver uma comunhão entre os povos. Essa comunhão a gente vê no momento que ela está um pouco difícil, porque o Islã é muito radical nas suas posições. Então Israel precisa entender que essa luta não é contra o Hamas, não é contra o Hezbollah, é contra o mundo árabe. E não adianta tapar o sol com a peneira. Tem que ser, eu sei que botar o dedo na ferida, posso ser até muito criticado por essa posição, mas não adianta, porque a guerra não vai acabar enquanto tiver um islamita no mundo. E o povo árabe é islã, não adianta, isso não vai mudar. Lá na Síria, meus avós são ortodoxos, né? Meus bisavós são ortodoxos. No Líbano também há uma grande população cristã, mas o islamismo domina a maior parte do mundo. Na verdade, né? Se você vai olhar o que eu digo, por isso que é importante a visão histórica. Você olha para a Europa, né, que hoje se apresenta como modelo da democracia, mas se olhar 1000 anos atrás também, né, você tinha uma igreja católica que era muito violenta. Quantas mulheres foram mortas por incendiadas, né? Todas essas cenas que a gente botava em fogueira viva, que eram consideradas bruxas, não é? Você tem no sul da França toda uma região lá na fronteira com a Espanha que foi aniquilada pelos exércitos católicos do rei da França. Então, barbaridade, e a Espanha com Torquemada, a Inquisição. Então, se você olhar a história do mundo, ela é uma história muito violenta, que, felizmente, nos últimos 100 anos, embora 2 guerras mundiais e tantas outras guerras, talvez me questione aí, não cessa. Então, o que precisa? O que a gente vê, assim, precisa de mais diálogo, precisa que as pessoas realmente sintam, né, que é preciso sentar à mesa em vez de fazer guerra. De qualquer modo, se você olhar as estatísticas, hoje se tem menos guerra, em média, por ano, do que há 50 anos atrás, do que há 100 anos atrás. Né? Só que as guerras estão ficando muito violentas. Muita morte. A sociedade civil. Antigamente, guerra era uma coisa entre militares, tudo bem, de lamentar. Saia para o campo, vai, guerrilha, quem ganhar, ganhou. Agora não, agora a população civil sofre demais. A população civil sofre muito. E isso é uma coisa que, se você for ver as bombas sobre Nagasaki e Hiroshima, marcaram isso, né? A sociedade civil sendo vítima de conflito militar que antes era limitado ao setor bélico, assim também como a invasão de hoje, países já democratizados, como o Japão, né, que invadiu a Coreia e a China, com grande violência no século XIX e XX. Não é? Então, tudo muito recente. Para dizer o seguinte, guerras estão aí, esse conflito que a gente vê no Oriente Médio é um conflito que existe desde a expansão, né, do islamismo e depois da reação das cruzadas, e muda de lado a presença dos romanos. Então, o que a gente vê é isso. Precisa ler muito, precisa ter muito cuidado com as declarações e, principalmente, não se achar que nenhum país tem superpoder. Quando eu vejo, às vezes até aqui no Brasil, o governo se proclamando a sua capacidade de resolver os problemas, eu alerto. Um pouquinho de humildade, vamos devagar, porque
toda a comunidade internacional vem há 50 anos, mais até, tentando resolver esses problemas, e os interesses das partes torna a resolução desses interesses muito difícil. Está feita a análise do nosso embaixador. Eu quero dizer para você que nosso embaixador tem uma coluna lá no nosso portal, Voz de Brasília, coluna internacional, que ele assina, e falar um pouquinho, embaixador, de um trabalho que o senhor conhece já há muito tempo, que é o Anuário Brasileiro, né? Nós estamos aí na 22ª, vamos fazer agora a 23ª edição, e eu quero convidar o senhor para que faça essa análise. É claro que escrito tem que ser uma análise mais sintética, lógico, claro, mas que o senhor faça uma análise dessa para a gente poder publicar na edição. Eu quero mostrar lá para os nossos telespectadores, e o senhor já conhece esse trabalho, né? Há muito tempo. Muito bem, conheço, aprecio, é bilíngue, o que amplia muito a leitura, né? O público leitor, né? Você passa a ter um público leitor internacional. Verdade. E é muito bom. E eu acho que todos os anuários são coisas muito boas. Se você hoje entra aí no antiquário ou num sebo, encontra aqueles famosos almanaques Bedeck e outros antigos, aí você folheia. Outro dia eu estava vendo o almanaque Correio Brasiliense de 1949, há quantos anos atrás, que é a data, meu ano de nascimento. Tudo é interessante, os anúncios são interessantes, não é? E você vê que os temas em discussão são interessantes, e os almanaques anuais, eles permitem te mostrar uma coisa, que é a evolução da sociedade. Não é? Você pega um almanaque de meio século atrás, o papel da mulher na sociedade era hoje você pega totalmente diferente, o dinamismo da presença feminina, não é? Se tornou outro, não é? E assim vai. Então, eu acho muito belo esse seu esforço de continuar, que eu sei que é duro você fazer qualquer coisa persistente no Brasil, né, que já entra na 23ª edição, e a agência tem 30 anos. Os nossos telespectadores já sabem, porque as entrevistas nós estamos falando dessa data especial, aproveitar e dentro dessa concepção que o senhor colocou aí, mandar um abraço para o nosso amigo Renato Viela, que nos ajuda com o editorial da publicação, né? E passar, mandar essa entrevista para ele, para que ele possa ouvir o que o senhor acabou de falar, para a gente poder colocar esse tipo de informação também no nosso anuário. Isso, também. Embaixador, vamos falar um pouquinho agora aqui desse quadro belíssimo que está aqui atrás. Que imagem é essa? Olha, vocês estão, quer dizer, o cenário aqui, isso aqui é parte das instalações da Campo, que é uma empresa de assessoria de agricultura, que tem uma história muito interessante, porque ela data dos anos 70, quando o Paulinelli, no Ministério da Agricultura, o grande ministro da Agricultura Paulinelli, recém-falecido, criou com os japoneses o Programa de Desenvolvimento Agrícola do Cerrado. O Cerrado aqui era considerado uma terra imprópria ao consumo, não é? Essa planura toda, né? Só a planície, que aqui é um planalto reto, favorável à mecanização da agricultura, produzia muito pouco, contribuía muito pouco para a população se alimentar. E os mais jovens talvez não tenham passado por essa experiência, mas se vocês forem conversar com seus pais e avós, vocês vão ver que o Brasil sofreu muitas crises de desabastecimento. Muitas vezes faltava alimento, faltava feijão, arroz, milho. E com a multiplicação da área plantada e o uso de técnicas modernas que aumentaram a produtividade, felizmente o fantasma da fome acabou. E aí você vê frango, aí todo mundo, não, frango era mais baratinho, está caro. Eu só sei quando eu era pequeno, eu tinha um dito aqui na sociedade brasileira que era o seguinte: quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Ou ele está tomando uma canja para se fortalecer, ou o animal abatido era doente. E hoje eu acredito que não é assim. Hoje você tem opções embora a maior parte, por exemplo, da carne seja baseada em cotações internacionais, outros têm uma oferta de tipos de carne diferentes. Carne de leitão, suíno, que muitas pessoas não comem, mas é barato, o frango é relativamente em conta. Não é? Então, é lógico que também tem a questão da renda, que tem que ser resolvida, mas hoje tem o fantasma da falta de alimentação. Hoje em dia, antes de só falar desse projeto aqui,
hoje em dia o alimento caiu muito de preço, né? E o que isso impacta? A Campo está diretamente inserida nesse contexto. Isso, a Campo não produz, a gente presta assistência, tem uma subsidiária que trata de análise de qualidade de solo, ar, para questões de meio ambiente e de agricultura, mas ela que está presente aqui em 11 estados brasileiros e na África, em vários países, né? Eu até convido você, no dia 26 próximo aqui, a aparecer aqui para uma visita de cortesia às 14h, que nós vamos trazer os embaixadores africanos para ver tudo que a Campo tem feito aqui e na África. O que bate com as prioridades estabelecidas pelo GDF na área internacional, que é você colocar, e também as prioridades do governo federal, de colocar a África no lugar de destaque. Você sabe que eu fui embaixador do Brasil na Nigéria, eu conheço muito bem a realidade africana, e eu acho que o Brasil aproveita muito mal. A gente tem muito a oferecer para a África, não falo só de doação, cooperação técnica, não, de trabalhar em conjunto. A gente meio que tem que afastar essa visão paternalista de só ficar na assistência técnica. Não, nós estamos aqui na Campo criando, com apoio da Embrapa, um órgão chamado CIFAT, do qual eu acredito que eu vá ser o presidente, para treinamento de mão de obra dos países africanos aqui no Brasil. Vamos trazer para cá, com apoio do setor privado e dos órgãos públicos, Embrapa, para você treinar, porque não adianta você só treinar especialistas em agricultura, agrônomos, você precisa treinar as pessoas em todos os níveis. O técnico que vai mexer com fertilizantes, o que mexe no trator. Então, é uma coisa muito complexa. Voltando à Campo, ela completa 45 anos esse ano, está completando, essa é a comemoração que a gente faz, e com essa presença internacional grande e sendo responsável por essa mudança de qualidade que houve na agricultura brasileira. Eu não digo a responsável, mas uma das responsáveis principais pela mudança que houve na agricultura brasileira nesses últimos 45 anos. Olha, eu aceito o convite, vou colocar na agenda, inclusive já entrevistei a embaixadora de Gana, já entrevistei o embaixador da Namíbia também. Isso. E a gente tem um trabalho diplomático, né? Já entrevistamos aí diversos embaixadores para justamente contar essa relação Brasil, resto do mundo, o que há de congruência, de aproximação entre esses mundos. Você acaba de mencionar a embaixadora de Gana, nós a levamos aqui a toda essa área plantada aqui do Distrito Federal e Goiás, não é? Ela passou 2 dias em Paracatu, onde tem o maior centro com cristalina, centros de pivô e uma tecnologia bastante moderna e adaptável à situação da savana africana, não é? Você mencionou outro país que eu gosto muito, que é a Namíbia. A Namíbia também, que ela é semidesértica, você tem água, tem organização, ela tem uma parte dela que ingressa no meio da África, chamado Caprivi, onde faz fronteira com a Angola e vai até a Zâmbia. Então, são canais e onde há uma ferrovia. Então, há canais de cooperação muito grandes, não só para Campo, eu acho que para o Brasil, não é? Porque você tem o Congo, não é? O próprio secretário Paco Brito tem mantido entendimentos com o governo do Congo. Cargo que o senhor já ocupou também, né? Cargo que eu já ocupei também. Então, eu fico feliz que seja o Paco Brito, que é uma pessoa muito interessada nos assuntos internacionais. Manda um abraço aí para ele, um abraço. Ele se empenha. Nosso Paco. E descobre oportunidades para o Distrito Federal e para o Brasil, não é? Certo. Porque, por exemplo, se fala Congo, né? Muitas pessoas têm medo do Congo, ele é muito central. Você, quando lê, tem encrencas, guerras e tal, mas é assim, tem que aprender a lidar com isso. Não é porque nossos concorrentes dos outros países não têm medo disso, estão lá presentes. Enquanto isso, tirando Angola e África do Sul, você não tem nenhum voo direto, por exemplo, a nenhum país da África Ocidental. Cadê o voo prometido pelo próprio governo Lula desde a primeira década de voo direto para Nigéria, entendeu? Você tem que ter voos, porque o voo gera comércio. Nós já tivemos com a Nigéria, nos anos 70, um comércio impressionante, com mais de 60 empresas indo investir lá. Então, o que
temos que dar uma sacudida nessa nova geração de empresários e aprender a ir disputar mercado com os franceses, holandeses, né, americanos. Né? A gente mostra aqui no Brasil que a gente tem competência. Então, por que não vamos fazer sociedades com esses países na área da agroindústria? Né? Temos essa possibilidade e temos competência técnica para isso. Nós temos nosso amigo Wilfrido Max, que tem uma aqui pertinho. Para você que está assistindo essa entrevista, nós estamos em Brasília, aqui nós estamos no Lago Sul, a sede da campus é aqui. Nós temos Wilfrido, temos aqui em Lusiânia, aqui pertinho, nós temos uma grande plantação de soja também. Eu pensei até que esse pivô que está ali do lado Wilfrido vai estar aqui na quinta-feira, nessa visita que você vai fazer, dia 26. 26. Pode filmar à vontade, entrevistar todo mundo. Eu quero mandar coloca na agenda, o Nildo está ali nos assessorando, bota na agenda, Nildo, dia 26, então vamos passar. 2 da tarde. Vai passar 2 horas aqui. De 2 vamos passar a tarde aqui. Eu quero mandar também um abraço para o Tarik. Tarik, você está vendo, né? Você que tem grandes investimentos na África, que tem grandes ideias lá também de extração de minerais, ouro, essas coisas. Eu vou te passar depois o brief da reunião. Quem sabe você não vem aqui também para participar e conhecer os embaixadores. Pedrinho. Então, estamos aí? Não, calma, não acabou não, peraí. Antes de fazer uma homenagem, que eu não poderia deixar de entrevistar um embaixador e fazer uma homenagem, eu quero que o senhor me conte a história mais marcante da sua vida. Não vale filhos, tá? O fato mais marcante da sua vida. Porque todo mundo que eu entrevisto, o fato mais marcante é filho. É lógico. E ontem, conversando com uma amiga, falou assim, elimina o filho, porque eu entrevistei a semana passada o Paulo Otávio, e quando eu falei para ele qual era o fato mais importante, ele quase que saiu, foi as lágrimas, né? Mas eu quero saber o fato mais importante da vida do Pedrinho. Olha, é aquele negócio... Foi o mais marcante, aquele que deixou... Olha, a minha vida foi muito... tanto na imprensa quanto na diplomacia, ela foi muito marcante. Então, eu tenho experiências em Bangladesh, em Washington, no Paraguai, onde caiu Stroessner, depois de 34 anos de governo. Estive na Argentina comendo, tive essa experiência em Israel, Paris, Nigéria, também a África. Então, realmente, para mim é difícil eu selecionar uma. Não é? Eu fui subsecretário de imprensa, e iria ser, né? Cheguei a ser nomeado do Tancredo Neves, junto com Antônio Brito. Depois, eu acabei sendo secretário de imprensa do Ministério da Fazenda, como Marcílio Marques Moreira, que foi outra experiência muito incrível. De lá, com a saída do Cláudio Humberto, do Collor, uma experiência que eu não esperava que ia ter, fui secretário de imprensa do presidente Collor. Então, eu tenho muitas experiências que foram marcantes. Então, na verdade, a minha vida sempre foi muito movimentada, com experiências muitas marcantes, cada uma com o seu... É difícil dizer a mais marcante. Todas essas tiveram... Né? Você está vendo que não foi combinado, porque as pessoas você combinou a pergunta, preparou ele para responder. Não tem. Você vê que o embaixador é uma pessoa do mundo, conhece praticamente o mundo inteiro, e não tem uma mais marcante, porque todas, cada uma no seu momento, fez parte da sua vida. Embaixador, eu quero agora lhe fazer uma homenagem. Obrigado. Para que esse momento fique registrado. Eu sei que o senhor tem compromisso. Quando nós sentamos aqui, o senhor já avisou que tinha um compromisso. Eu vou fazer uma homenagem para o senhor, que é entregar em suas mãos um diploma de honra ao mérito. A editora Voz de Brasília, Instituto Brasil Just, confere o presente diploma ao embaixador Pedro Luiz Rodrigues pela sua entrevista, pelo tempo que o senhor dedicou para contar essa história. Eu sei que o senhor deu uma aula para todo mundo que vai assistir essa entrevista, mas vamos assinar aqui agora. A doutora Dejanete já assinou, e agora o doutor infelizmente ela não pôde vir, agora eu vou assinar aqui. Lá para ele. Mando sim. Muito bem, Paulo, com muito orgulho. Agora eu quero que o senhor mostre lá para as câmeras. Vou levantar. Não, mas nós vamos sentar de novo. Isso, né? mas é assim para mostrar aqui. Isso, está aí mostrando. Depois faz a foto. Muito bem. E o troféu, vamos ficar em pé então, já que estamos em pé.
E o troféu, que é o da Voz de Brasília, que é o dos 30 anos Maravilha. da agência, né? Uhum. É um troféu que o Instituto Brasil de Arte já está aqui, a Voz de Brasília, e mandar um abraço para o Vladimir, Planalto Vidros, que patrocina. E também mandar um abraço para o Luiz, lá da LM, copiadora, que faz material gráfico, que também patrocina a gente. Quero que o senhor mostre também. Aqui, muito orgulho e prazer, né? Eu só vou levar para lá para cima amanhã, porque aí eu chego aqui animado de manhã, eu vou ter que sair, e o peso aqui é equivalente à importância do trabalho que você está fazendo. Mais importante é essa entrevista. Podemos terminar em pé assim a entrevista? Pode. Até diferente, então, né? Jornalista com jornalista. Vamos contar um dado aqui, porque todo mundo acha que Brasília é fresquinho o dia inteiro. Nós estamos num calor danado. Aqui é muito fresquinho, mas estou com as costas totalmente molhadas. Então, de pé, a gente está mais, não vou dizer fresco, mas vamos dizer refrescado. E assim nós vamos encerrando aqui de uma maneira diferente, jornalista com jornalista. Isso. Não, eu não sou tão famoso como o senhor, mas a gente participa. Além de jornalista, é empresário brilhante. Então, mande ali a última mensagem do senhor para os nossos telespectadores do Brasil e do mundo. Olha, a mensagem que eu mando é uma mensagem de busca de paz, fraternidade. Se cada um buscar no seu âmbito próximo, na família, na vizinhança, entre seus amigos, não é? O equilíbrio, o diálogo, eu tenho certeza que essa coisa se espalha, não é? E fugir dessa coisa que está acontecendo aqui no Brasil, que é a polarização, que afasta famílias, afasta amigos, né? Você pode ter toda a sua vontade, né? A democracia é isso, tem a sua predileção política, assim como religiosa, esportiva, e conviva com as diferenças, conviva com a opinião do outro e que sejam todos felizes. Obrigado, Paulo. O nosso amigo, manda a última saudação também, nosso amigo Hélio Dolly, ontem foi desligado da EBC porque manifestou a sua oposição. Muitas vezes a gente tem que ficar calado, né, para não ofender. Isso, a visão do Itamaraty, por exemplo, é essa. Muitas vezes tem que dizer a posição que é do seu governo. A sua posição pessoal não interessa. Quem é você pessoalmente? Pode manifestar a sua opinião como pessoa física. Você, como indivíduo, pode dizer eu sou a favor ou sou contra. Mas quando você está a serviço do Estado ou de uma função pública, não é? Você tem que ser muito equilibrado. Eu lamento, o Hélio Dolly é meu amigo pessoal. Tenho certeza que algo deve ter acontecido. Eu tenho certeza que... Não sei bem a razão ainda. Eu não sei a história em particular, mas... sei que ele não é da tropeção desse jeito. Porque a gente viu que a imprensa noticiou. Também não conversei com ele, não. Mas logo vamos saber. Vamos saber dele. E obrigado ao nosso cinegrafista aí, pela filmagem aí. E até breve. E assim nós vamos encerrando mais um capítulo desse documentário que nós estamos fazendo para comemorar os 30 anos da Voz de Brasília. Deixando aqui um abraço para você, convidando você para compartilhar, para divulgar essa entrevista. Fiquem todos com Deus e até a próxima.